Olá, tudo bem? Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Uma reflexão rapidamente. Eu quero que você entenda hoje: medo ou fé? Algumas passagens na palavra do Senhor que vai falar sobre isso. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: medo ou fé? O que está se passando aí dentro? Qual é a certeza de que você tem aí dentro? Medo ou fé? A palavra do Senhor vai dizer em Marcos capítulo de número 5, verso de número 25 em diante. O Senhor, Ele vai falar acerca daquela mulher do fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, por 12 anos, era assolada por uma enfermidade. E eu fico me perguntando o que se passava dentro do coração daquela mulher. Quais eram os conflitos que aquela mulher vivia todos os dias da sua vida, sabendo que aquela enfermidade o assolava todos os dias, indo de mal a pior. Todos os médicos, todos os especialistas, e ninguém resolvia a situação daquela mulher. Quem sabe talvez hoje você está passando por isso. E a pergunta que eu te faço mais uma vez: o que está gerando aí dentro de você? Medo ou fé? A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela soube que Jesus ia passar, e ela foi até Jesus e tocou nas orlas de Jesus, e imediatamente aquela mulher, ela foi curada. Há um outro texto muito conhecido também, que é paralelo a esse, que vai falar da filha de Jairo. A palavra do Senhor vai dizer que Jairo foi até Jesus. E o interessante é que havia uma grande multidão. Quem sabe talvez o coração de Jairo entristecido, angustiado, porque a sua filha, segundo o que ele disse, estava morta. E interessante porque ele vai até Jesus, quem sabe talvez sabendo que Jesus era o único que poderia resolver essa situação. Talvez você já se perguntou se Jesus, ele pode resolver essa situação, porque talvez hoje, como aquela mulher do fluxo de sangue, você já foi em vários especialistas, mas a pergunta para mim e para você hoje é: você já foi até Jesus? E aí o que vai acontecer que dentro desse cenário, dentro dessa história, o texto vai dizer que Jesus vai até a casa de Jairo, e vendo os tocadores e aquele alvoroço de pessoas, Jesus manda que todos saiam, e a palavra do Senhor vai dizer que a menina não está morta, ela dorme. E você vai entender, depois você vai ver, porque vai estar lá em Mateus capítulo de número 9, verso de número 18 ao 26. Jesus cura aquela menina, Jesus traz aquela menina de volta à vida. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 19, verso de número 1 ao 10, acerca de Zaqueu, um publicano, um pecador, os fariseus, os doutores. E quando Jesus ele vai passar, a Bíblia diz que Zaqueu sobe na árvore para ver quem era Jesus. Veja que tamanha a fé daquele homem, mas quem sabe talvez subiu naquela figueira, não simplesmente para ver Jesus, mas quem sabe por quê? Porque ninguém sabe o que estava sendo gerado dentro dele, medo ou fé. Mas quem sabe talvez naquele momento a fé começou a prevalecer sobre o coração de Zaqueu, e a Bíblia vai dizer que Jesus, passando, avistou Zaqueu na árvore e disse: Zaqueu, desce, porque convém que eu repose na sua casa. E o texto vai dizer que Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, e antes de Jesus falar qualquer coisa, antes de Jesus se pronunciar, Zaqueu ele vai expor
Zaqueu, ele vai falar o que estava dentro do coração dele. Olha, Senhor, eu quero restituir tudo que eu roubei das pessoas 4 vezes mais. E a palavra de Jesus é: nunca vi tanta fé. Então sabe o que eu entendo com tudo isso, com esse cenário da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, de Zaqueu? Sabe o que eu penso sobre isso, sobre tudo isso? O que está sendo gerado dentro de você? Medo ou fé? E o que eu penso hoje é que o Senhor tem poder para realizar milagres ainda. Eu estou falando para você porque alguém um dia achou que era o fim, mas Jesus disse: eu ainda faço milagre. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre você hoje, milagre de Deus. Hoje eu profetizo e creio que o Senhor está tirando dentro do teu coração todo medo, e eu tenho certeza que Ele vai mudar esse medo por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquelas que se esperam. O que você tem esperado? O fim ou o começo do teu casamento? O que você tem esperado? O fim dessa enfermidade ou o começo da cura? O que você tem esperado? O fim dessa porta que se abriu? Ou Deus está colocando uma nova oportunidade para você? Deus está abrindo uma nova porta. O que te espera hoje? Hoje Deus derrama fé sobre a tua vida. E eu tenho certeza que através dessa fé você vai alcançar o seu milagre e a sua petição e aquilo que está dentro do teu coração. Então que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. E quero fazer uma oração com você. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, alcance o coração de cada um dos teus filhos, e que a tua presença, Senhor, possa levantar este homem, esta mulher, e o teu nome seja glorificado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.